E um aviso, talvez tu estranhe, se tu é aqui, ó, ouvinte assíduo, telespectador assíduo aqui do podcast, talvez tu note que alguns podcasts estão saindo com um cenário diferente. Acontece que a gente está numa transição aqui de estúdios do podcast, a gente está preparando para 2026 um novo estúdio do podcast. Então alguns foram gravados no estúdio antigo ainda, outros foram gravados no estúdio de transição, vamos botar aqui. Esse daqui é o de transição, ainda não é o novo estúdio, mas é o estúdio de transição. Então, não estranha, porque a gente tá jogando aqui com os episódios dentro desse estúdio antigo e estúdio novo. Fechado? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce na tua empresa e aumentar teus ganhos com isso. Se não me conhece, eu sou o Rafael Dalla, tô com o nosso expert em Salesforce, Ariel Dornelles. E aí, Ariel, beleza? E aí, Dalla, beleza? Bora pra cima, estamos já aqui com uma cadeira cativa do podcast, já vai começar a pagar as contas também do podcast, já. Boa. Catani junto com a gente, beleza, Catani? Opa, beleza, bem. O tema do nosso podcast hoje vai ser sobre todas as atualizações que a gente teve nesse ano de 2025 aí e o impacto que elas tiveram também nesse ecossistema do Salesforce. Lembrando que esse podcast aqui é idealizado pela SR Consulting, a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce. Então, se tu quer desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa, é com a gente que tu tem que falar. E eu fiquei sabendo também, Catani, que tu veio preparado para esse episódio aí, porque tu já fez uma talk aí pro pessoal sobre todas essas atualizações aí que tiveram. E eu queria saber, antes da gente começar necessariamente ali a listar essas atualizações que mais te chamaram a atenção, eu queria saber, na tua opinião, que acompanhou todas elas, qual foi a atualização que mais teve impacto, a que mais impactou o ano de 2025 ali em todo esse ecossistema do Salesforce? Esse ano a gente não pode, né, deixar de olhar para o Agentforce. O Agentforce é a grande sacada, é o que está aí, o hype total, né, da Salesforce. Então, é a grande atualização, né? O Dreamforce, que é o evento lá que tem anualmente, que as grandes novidades aparecem, né? Muito focado, né? Todo evento foi, né, ao redor do Agentforce. Então a gente pode compreender assim a grandiosidade dessa ferramenta, né? Então é o ano do Agentforce, né? O ano da IA dentro do Salesforce. E o que é o Agentforce, para eu entender melhor, já que eu não sei muito bem. Sim. O Agentforce é a IA generativa, né, que a Salesforce está trazendo. É o teu empregado virtual, vamos chamar assim, né? Entendi. O agente que vai ajudar a automatizar o teu trabalho, que vai poder atender o teu cliente, que vai poder responder as questões, vai poder executar ações. Então ele vai estar dentro do teu ecossistema ali, né? Não somente numa nuvem específica. Se eventualmente tu tem diversas nuvens da Salesforce, ele vai estar conectado com todas essas nuvens e vai estar coletando dados e entregando, né, dados também, enfim, fazendo informações e executando ações. Então, um caso, né, pegando aqui que todo mundo conhece, um atendimento, ele vai conseguir, então, fazer o primeiro atendimento, entender o teu problema, né, ter o contexto do teu atendimento e executar alguma ação, né? Eu quero trocar a cor do tênis que eu comprei lá, eu quero trocar a numeração. Então, o agente ele consegue auxiliar isso do início ao fim, né? Então, é isso que se propõe o Agentforce, né? Entendi. Ele é uma nuvem do Salesforce? Ou ele está presente em todas as nuvens? Eu não entendi muito bem. Ele não é apresentado como uma nuvem, né? Ele é cross, né? Ele é cross, exatamente. Entendi. É tipo um upgrade ali do teu sistema, ou não? Acho que um add-on. Não sei. Pode ser. É um recurso, sim. Ele tem a sua inteligência, ele tem o seu modus operandi, mas ele interage com todas as nuvens, né, digamos assim. Entendi. E se as nuvens estiverem conectadas, ele também está conectado dentro de todo o meu ecossistema ali. Show de bola. E além disso, Catani, o que a gente teve aí de atualização que te chamou a atenção nesse ano aí que tu gostou? A Salesforce, ela tá sempre fazendo com que a gente que tá no ecossistema trabalhe bastante nesse aspecto, né? A gente tá sempre se atualizando, buscando o que chegou de novidade, né? Então, 3 vezes por ano, né? Tem as releases da Salesforce, que ela sempre traz novidades, né?
Então, assim, pro ponto de vista de negócio, por vezes, alguns negócios mais amplos, mas também no quesito técnico, muita novidade que vem chegando, ferramentas que vão nos auxiliando, situações que a gente entendia como uma limitação, né? Que chega a release e entrega a novidade para nós. Então é sempre bom a gente estar atento a isso, né? Porque a Salesforce ela é muito dinâmica, assim, a gente está sempre chegando. E nesse aspecto aí, teve algumas, né, que me chamaram a atenção, assim, como olhando para desenvolvimento propriamente dito, né? Uma que para mim foi muito bacana, assim, que são as Named Credentials lá, credenciais nomeadas, que a gente pode criar um endpoint para consumo a partir de uma query. Então, lá no meu setup, eu vou entrar, vou criar uma query nomeada, né, tradução, enfim, e a partir de uma query, eu vou expor uma API com a query que eu inseri lá no meu parâmetro. Então, simplesmente assim, a gente coloca a query e a partir disso entrega o JSON lá. Então, com o meu select, com o meu where, né? Então, assim, é bem interessante isso aí, né? Simplifica muito, assim, né? Em estalar de dedos, a gente consegue entregar dados ali para consumo e um dado um pouco mais... com uma query mais elaborada, eventualmente, né? Mais específica, né? Porque a gente tem também as queries padrões ali, as APIs padrões, né? Não, que também ajudam bastante nisso, mas com esse recurso a gente consegue, vamos dizer, ter um avanço nas APIs padrões, né? A gente consegue entregar um endpoint lá com uma consulta customizada, né? Que é bem bacana nesse aspecto. Conseguiu entender? Não. Eu imaginei. É que o Catani foi bem tecniquez, né? Pra tentar te ajudar. Mas é legal quando o Dala não entende, porque daí a gente começa a tentar ser mais didático, né? E falar menos tecniquez. Mas assim, antes, por exemplo, a gente precisava, vamos pensar assim, eu preciso integrar algum sistema externo com o Salesforce, tá? Entendi. E aí a gente, sei lá, é um fluxo customizado. Então, qual que é a solução default padrão que a gente faria? Eu crio uma classe Apex ali, crio uma API via código. Então, eu pego um programador, tal, ele cria essa classe, faz toda a lógica de implementação, testa, etc. Processo de desenvolvimento de software, Sim. tá? A gente constrói essa API. Depois disso, ela vai estar disponível numa URL para o outro sistema chamar, e aí eu tenho uma integração de um sistema com o outro. Sim, Mais conectou. básica, tá? Plugou. Não tô falando de middleware, padrão de integração, nada. Só um sistema chamando o outro e deu. Nesse caso, Catani, como que a Named Query API, pelo que eu entendi, ela consegue atender esse cenário onde eu não preciso mais ter o meu desenvolvedor implementando aquela classe Apex para fazer o desenvolvimento. E eu basicamente vi a configuração, que é o arquivo JSON. Então, vamos dizer que vai ser uma solução low code, porque o cara ainda tem que ter um conhecimento de JSON, tem que ter um conhecimento de SQL ali, do SOQL, né, para fazer a query, etc. Mas eu não preciso mais ter o hard code ali, qual que é o termo? Não é hard code. O dev, né? Pra codar assim, né? Bom, eu não vou precisar ter um dev de fato codando essa integração. Eu posso simplesmente fazer com que ele configure esse arquivo, configure a query e eu tenho essa mesma API numa URL exposta para ser consumida por outro sistema ou por outro processo. É isso, né? Sim. Eu entendi. A base eu entendi. A lógica do negócio eu entendi. Sim. Boa. Isso é bem técnico mesmo. Na prática, o que acontece... Os técnicos entenderão. Mas na prática, o que acontece? Pô, por mais simples que seja uma API, desenvolver ela, tô falando de algumas horas ali, né, de desenvolvimento. Eu queria saber quais são os benefícios pra dessa testar e etc. Então, a mais trivial, assim, tu vai levar algumas horinhas ali desenvolvendo. Quando tu faz uma Named Query API, é basicamente, cara, isso pode mudar o trabalho para minutos, né? Sim, tipo, é configurar um JSON, é seguir a documentação, entender quais são os parâmetros desse JSON, colocar as informações necessárias, a tua query e tá resolvido. Óbvio que não é para todos, ele não vai atender, não é uma bala de prata que vai atender todos os casos de uso. Normalmente são queries APIs mais simples, né? Que basicamente é uma API que consulta o banco de dados e despeja e te retorna um output de dados, por exemplo. Entendi. Então vamos pensar assim, uma lista, eu quero saber todos os meus leads.
Talvez não seja o melhor exemplo, porque daí eu só usar a API default de leads, né? Uhum. Mas vamos pensar que eu criei um objeto de agendamento, sei lá, uma tabela de agendamentos. E eu quero simplesmente que um outro sistema consulte todos os meus agendamentos que eu tenho. Beleza. Eu configuro esse JSON, boto a query para que ele faça a consulta naquela tabela correta de agendamentos e subo esse JSON e eu já tenho uma API exposta onde o outro sistema é só chamar e ele vai executar aquela query que está pré-determinada ali. Entendi. A query é sempre uma consulta ao banco de dados, Sim, né? sim. Basicamente. Eu entendi. E o JSON é aquele que tu, tipo, é quase que um apontamento, assim, né? Que tu faz A atualização do XML. Sim, é Entendeu? o XML 2.0. É, né, É uma estrutura de dados, basicamente. Uma estrutura, Aham. exatamente. Os seus campos e valores, assim. Sim. Basicamente é isso, o JSON. É um texto que está sendo trafegado entre sistemas, né? Aham. Sei lá, é uma forma de comunicar, né? Trafegar dados de Sim. um lado para outro. Não, é isso, né? É tu ter a flexibilidade, né? Eventualmente uma manutenção breve também, enfim. E o benefício dessa atualização é que ganha tempo. Bastante. Show. Show de bola. E a próxima, Catane, que tu pode trazer pra nós aí que... A próxima, que eu também acredito que já seja a dor de muito desenvolvedor, admin, enfim, quem trabalha com Flow já deve ter sentido essa dor, que é tô com as minhas versões de Flow lá, o que mudou de uma versão para outra? Daí tu vai percorrendo o fluxo, vai puxando pela memória e bota em duas telas, enfim, vai comparando. Era um trabalho bem árduo, vamos dizer assim, quando a gente precisava... Eu já fiz isso, Catani, comparei versão de Flow no diff do Git. Daí, metadado, daí o Flow, também isso. ele é uma ferramenta low code, no code. Clique e arrasta ali, né? Clique e arrasta. Vai clicando e plugando, né? Só que, no final das contas, ele vira um metadado. Ele é código. Sim, o por trás ali do clique e arrasta é tudo uma codificação, né? E aí, teve vários casos onde, sei lá, teve alguma release nova que mudou o comportamento de um flow, sabe? Coisas nesse sentido. E aí a gente tinha já todo o versionamento. Por mais que pareça pior, eu achava melhor de comparar via código, mas pegava o flow definition, que é o metadado do flow, botava um do lado do outro no Git, o Git diff, ou Git é o versionador, né, de código. Um do lado do outro, e aí um monte de código que nem dava pra entender, porque é código gerado automático pelo gerador de código do Flow mesmo. Mas tem vários parâmetros que tu sabe, ó, aqui é aquela action lá que eu mandei pra tal coisa. E aí tu começa a olhar e ver a diferença, tá, beleza, achei. Então esse caso aqui resolve muita dor, gente. Show. Muita dor. E o que é que agora tu consegue fazer? É automática essa comparação? Basicamente, olha na interface do Flow, Visual. lá quando a gente tá no Flow Builder, lá na ferramenta de desenvolvimento do Flow, a gente já pode selecionar lá na caixinha de versão, a última opção é o Compare Version lá, e aí tu consegue indicar duas quaisquer versão para serem comparadas entre si. E aí ele gera as linhas que, vamos dizer assim, as diferenças entre elas. É uma lista de diferenças e cada diferença dessas também tu pode entrar no detalhe, que ele também vai abrindo a caixinha, vamos chamar assim, né? Que tu arrastou ali e configurou. Ele te mostra qual a configuração tá divergente. Então é bem muito visual, bacana. né? Bem visual, assim, bem objetivo. Eu imagino que o Flow deve ser tipo um N8N da vida, Sim, assim, sim. que tu clica e arrasta ali e vai fazendo. Isso, exatamente. Show. Mesma ideia. Pra automatizar processos, né? E aí o formato do Flow, ele tem tu ativou ele, aí eu preciso fazer qualquer alteração, eu vou tendo novas versões desse Flow, né? Então Entendi. ele fica com um histórico. E nas empresas, normalmente, esse Flow aí, por exemplo, quem mexe nele é dev ou não? Às vezes tem ali alguém de dentro da empresa do marketing lá que resolveu que vai entrar no Flow e vai futricar lá. Todos os casos Sim. possíveis. Tem o pessoal que já realmente tem conhecimento, tem o pessoal que tem... que é curioso, né, por vezes ali. E isso, acho que a gente até já falou em outros episódios, assim, né, dessa questão do pessoal ter essa... por vezes essa curiosidade vai lá, altera e acaba que impacta em outras situações, né? Porque a gente fala muito nisso, né? No code, clique e arrasta, mas por vezes não é só isso, né? Por Sim, vezes isso impacta uma cadeia de coisas, né? É que um ponto é que o no-code e o low-code, ele não elimina a necessidade de tu ter um entendimento
de programação, Sim. de engenharia de software, Sim. né? De boas práticas. Ele facilita, na real, o Rafael ir lá e fazer uma cagada às vezes também. Às vezes. Não, muitas vezes acontece. Cara, e daí, mas deixa eu, por curiosidade também, tá? E daí é normal o Rafael foi lá, fez uma cagada e eu vou falar com ele assim, bah, olha só, deu algum BO aqui que Sim. não tá funcionando. E aí vocês tinham É que muito comparar fácil. o anterior com esse, é isso? Aham, sim. Show. Tem casos e Então casos. ganha Às vezes- tempo também com, É. com esse formato. E uma coisa que eu vejo, pelo menos a impressão que eu tenho, Catani, é que o nível de maturidade de governança daquela empresa tu consegue identificar. Tem uma correlação com esse tipo de coisa, sabe? Uhum, entendi. Usuário de negócio ou usuário não tão técnico de TI, mexendo em flow, etc. Às vezes gerando algum bug em produção, podendo fazer isso. Isso normalmente tende a ser em alguns casos onde a governança ali de TI mesmo da empresa não tá bem redondinha, sabe? Entendi. Bem estruturado. Porque o Flow é super poderoso, né? Ele é muito poderoso. Sim. E ele tá impactando no teu fluxo de trabalho. É isso. É o que ele se propõe a fazer de Sim. fato, né? Então é isso. As classes de teste estão lá rodando por vezes também, e aí esbarra numa situação que alguém foi lá e, enfim, mudou alguma situação. Uhum. Mas Então não, segue. Não, o que eu ia compartilhar é também que é muito. Assim, tem muitos cenários em que o Flow atende no início, mas é muito fácil o Flow ficar um monstro gigantesco, sabe, Sim. de complexidade. E que ali já o Flow não é a melhor solução. Porque Não vai já começa segurar. a ter muita complexidade, muitas variáveis, muitos dados a serem processados, tratados e etc. E aí aquilo começa a gerar estouro de limite de governança, começa a gerar problemas de performance, dar bug, né, e afetar a produção em geral, né? Então, até ter esse olhar que daqui a pouco o cara de negócio tá fazendo direitinho, fez o flow legal e etc. Mas a evolução, né, a continuidade, a gente tem que ter essa visão Uhum. de arquitetura de software, de boas práticas. Então, a manutenção é super importante, a evolução do sistema. Conforme vai se adicionando complexidade, adicionando conhecimento, regras, fluxos, possibilidades diferentes, daqui a pouco o flow que começou já não atende mais agora para esse cenário. Uhum. Eu tenho que passar por um processo mais robusto, daqui a pouco fazer uma rotina, um desenvolvimento e etc. Então, ter esse olhar de tecnologia é importante, né? Sim. E o Flow, né, tem cada vez mais sido empoderado também pela É. Salesforce, né? Uma ferramenta que veio aí e ela, falando no nosso tema de hoje, né, ela é uma das principais ferramentas que recebe atualizações. Assim. O Flow sempre está verdade. entre as ferramentas que recebem atualizações. E atualizações que vão permitindo, tendo possibilidades que a gente não tinha anteriormente, precisava usar o Apex, a gente passa a ter no Flow. Uhum. Então, cada vez mais ele está tendo a possibilidade de atender Uhum. a praticamente tudo ali, né, de desenvolvimento. Mas isso vai barrando nessas questões aí, né, tipo de que ele por vezes se torna complexo, né. É. Então a gente tem que sempre pensar nisso, arquitetura de software, nem não pode dizer que só um resolve, né, tipo, é isso, depende. A resposta, infelizmente, é depende, né, Sim. na maioria dos casos, né. Depende do cenário ali. Pra mim, eu não sei quanto tempo faz, mas eu tenho certeza que não foi em 2025. Mas pra mim, a melhor release que teve envolvendo o Flow foi a possibilidade do modo debug. Ali mudou vidas. Cara, era complicado debugar um Flow antes do... mas faz bastante tempo Faz já, bastante né? tempo. Eu acho que eu nem peguei Flow sem debug Sério? há 5 Há anos quanto atrás. É? Aham. Eu nem sabia que tinha isso. Ah, o Ariel é o senhor do Salesforce já. Não, porque eu comecei no Salesforce acho que em 2016, cara. 2015, 16 ou 17, nessa faixa aí. Ou tu foi antes ou depois? Depois. Depois. 19. Tá, então foi isso. Pode ser que tenha sido lá por 19. Sim, Tem o modo quando debug. Eu cheguei, tava chegando debug. Cara, eu tinha que entrar, não tinha debug no Flow. Cara, o modo debug do Flow, ele vai te dando aqui, ó. Chegou nessa condição, bota as variáveis, né? Mostra tudo bonitinho, né? Sim. O dado que chegou, foi pra cá, foi pra lá e tal. Tudo dentro do próprio Flow. Uhum. Quando eu tinha que fazer isso, eu tinha que entrar nos logs lá do Apex e ficar olhando lista de linha de log lá, sabe? Loucura. Essa daí é. E o pessoal tá aderindo a essas novas atualizações dentro da empresa aí? Tu tem notado isso? Ou o pessoal vai começar a aderir depois dessa talk?
Cara, eu acho que esse é um desafio, na verdade, que a gente tem, porque eu vejo que depende muito do profissional, assim, né? Porque por vezes a gente também, vamos dizer assim, aprende a fazer algo de uma forma e acaba que segue fazendo daquela forma. E como eu falei no início ali, né? É um desafio do profissional de Salesforce estar atualizado para conseguir compreender qual é a melhor forma de uso. Então, eu vejo, assim, que isso não é tão trivial, não é tão simples. Então, por vezes, precisa ser já implantado tem um com recurso cultura, mais talvez. recente para uso, mas tu ainda tá usando um recurso um pouco anterior. Isso talvez não seja um problema, né? Às vezes tu tá usando uma coisa mais complexa quando já tem algo mais simples. Mas vai funcionar. Talvez não seja nem algo que também impacte em performance, por exemplo. Não, seja só uma forma de fazer diferente. Sim. Então, assim, eu vejo que é algo que não é tão fácil da gente estar ali sempre usando. Também tem muita coisa legada, né? Muita coisa legada. Claro. Então... Porque cada atualização, dependendo da atualização, tu vai começar a usar daqui pra frente. Mas conforme o sistema vai se atualizando ali também, né? A própria empresa, agora teve atualização ali do Flow, mudou alguma coisa, alterou alguma coisa no Flow, agora sim que tu vai começar a usar, assim, né? Também uma atualização recente também, muito bacana também, ainda envolvendo o Flow, que agora o Flow que orquestra o processo de aprovação, né? Então, o processo de aprovação que é amplamente utilizado, o processo de aprovação enfim, praticamente toda a organização acaba usando o processo de aprovação, né? Algo bem comum, assim. E uma ferramenta bastante poderosa, de certa forma, ali, que ela tá muito pronta, assim, que ela tá bem... entrega muito, assim, no meu ponto de vista, assim, né? Tipo, ela tá muito pronta ali. Tu começa a configurar ela, tem os passos que tu quer, a parte de quais os níveis que tu quer de aprovação, receber notificação, controle, enfim, ele é bem avançado. Só que, de fato, ela era uma ferramenta um pouco mais difícil de orquestrar, de fato, sim, né? E agora, com essa orquestração indo pro Flow, isso se torna muito mais simples, né? Muito mais simples, e muito mais poderoso também, de certa forma. Porque daí o Flow também entrega mais possibilidades e, com isso, também o processo de aprovação fica mais flexível também, né? E aí, por vezes, o que a gente tinha certa dificuldade com o processo de aprovação, esse mais antigo, vou chamar assim já, mas isso também é bem recente, né, essa questão. E essa questão, legado, né, por vezes a gente pega uma org que já tem o processo de aprovação, a gente, por vezes, não vai fazer sentido eu migrar tudo para o Flow, né, não, tá lá funcionando, né, a Salesforce também tem essa questão, tipo, sempre que ela migra uma ferramenta para outra, ela mantém um tempo bastante adequado, assim, bastante longo, com a ferramenta avisa anterior. com bastante antecedência para migrar, que está sendo descontinuado. Exatamente. Né? Então, até descontinuar de fato, leva anos, na verdade, né? Sim. Então, primeiro ela tira o suporte, né? Que também demora um pouco. Então, tem todo esse passo a passo também de é quase muito bem uma atualização do Windows. Que vai perdendo o suporte do Windows, não tem mais atualização. Um ponto que eu ia comentar, tem tipo de atualização também que não tento não adotar ou não. Sabe, adotar ou não adotar. Tem atualização que simplesmente, mudamos o formato. E acabou. E é isso. Claro. Mas, ao meu ver ali, o ponto que a gente consegue contribuir para que todo mundo conheça essas novas funcionalidades e avalie e aplique elas no dia a dia é, inclusive, o material que originou esse nosso assunto. Claro. Então, por exemplo, talvez a galera também nem... Tipo, às vezes tu tá no teu dia a dia ali... trabalhando, imerso no negócio, tu nem viu, às vezes que saiu essa atualização ali, e às vezes é que nem tu disse, tu clica ali nos 3 botões, tu vai até lá embaixo, clica ali vai ter, tá tão às vezes escondido no teu dia a dia ali, que no usual tu nem viu que apareceu aquele novo botão ali, né? E trazer essa tal que aí já, isso é cultura, né, que é o que eu disse ali, tipo, já faz eu tenho certeza que um monte de gente que viu a tal que saiu e foi testar. Com e certeza. foi testar ali, porque... E a gente também trouxe essa questão de instigar o pessoal, né? Claro. Pessoal, 3 vezes por ano tem atualização, né? Tem uma documentação sempre que a Salesforce lança, então... Hoje com o ChatGPT, né? Ou com a IA, enfim, também... Pega a documentação, joga na ferramenta lá, pede para resumir, enfim, faz um promptzinho lá para pegar os teus principais áreas de interesse lá, as nuvens que tu que tá no teu dia a dia, né? Porque eles lançam todas as nuvens também, recebe release. Então o documento é bem extenso, assim. Sim. São
Acho que, não vou falar a quantidade de páginas pra não mentir dessa última que teve, mas enfim, é bastante. É que são muitas melhorias que tem, né? Muitas. Muitas E ali melhorias. consta todas, né? Não só Sim, não só de recursos uma novos, coisa às vezes só. melhorias, às vezes, tipo, enfim, é isso, tem de... Tá Uhum. tudo Sim, documentado, né? O processo é bem bacana, assim, ele é bem estruturado, né? De Uhum. atualizações. E só explicando, né, pra quem não sabe, aqui dentro da SR a gente tem essa cultura de fazer as talks, SR Talks, e aí semanalmente alguém do time ali voluntariamente se candidata pra compartilhar alguma coisa pra equipe toda, né? Uhum. E aí nesses momentos a gente acaba tendo essas trocas, né? Acaba gerando esses aprendizados, microaprendizados, ou até interesse pra ir buscar atrás, buscar outras informações depois, que a gente conseguisse manter atualizado. Né? Show. Quais outras atualizações que a gente tem aí, Catane, na tua lista? Tem uma também que, pra mim, uma bem bacana, assim, talvez uma dor pessoal, assim, mas que eu já tive mais de um projeto. E aí, como viemos falando do Flow, você ainda é conectado com o Flow, né? De alguma limitação do Flow que era ele lidar com arquivos, né? Então o Flow era um pouco limitado quanto a isso, né? Principalmente quando eu faço o upload do arquivo. Agora a gente tem essa novidade que agora o upload do arquivo ele triga também, ele gera um gatilho que tu pode monitorar via Flow e a partir de um arquivo que tu fez o upload, tu consegue fazer ações, né, sobre essa ação. E é isso parece simples, mas abre muitas possibilidades, assim, que como eu disse, em alguns projetos eu já tive essa necessidade, a gente teve que ter outros tipos de recursos um pouco mais complexos, né? E que agora a gente tem essa possibilidade de ser mais simples. Aí, só pra eu entender, fiquei curioso, Catane, quanto a isso. Seria tipo, se eu quisesse subir um arquivo pelo Wizard lá, ele conseguiria, dentro do Salesforce. É pelo Wizard ou não? É tipo um arquivo dentro de um ScreenFlow que eu criei pra fazer um Pode upload? ser ScreenFlow, mas ele vai trigar qualquer subida de arquivo. Tipo, se tu for lá no Files, tu entrou no menu de arquivos lá da Salesforce. Tu colocou no teu page layout o arquivos lá, o Files, enfim, vai pegar. Tu montou um ScreenFlow. Mas e tu consegue diferenciar, por exemplo, um arquivo dentro de uma oportunidade, um arquivo dentro do account. Ele faz, o gatilho é no objeto. No objeto. Agora ficou claro pra mim. Agora eu entendi. Exato. É. Tá. É porque eu ia te perguntar já como que ele identifica qual arquivo que tem que trigar naquele flow, entendeu? Porque daí fica muito amplo, né? Sim, subiu qualquer arquivo, disparou tudo já. Disparou um flow que é de pagamento, só que eu tô subindo uma carga de leads. Sabe? Sim. No Flow a gente tem a biblioteca de eventos, e na biblioteca de eventos tem um evento para cada objeto. Sim. Aí tu vai criar o gatilho para aquele objeto lá. Perfeito. É isso aí. Agora entendi. Especifica um pouquinho mais. Sim. Isso. E eu tava... Porque, assim, até gerou essa dúvida pra mim, porque no Marketing Cloud também tem essa funcionalidade, né? No Marketing Cloud a gente usa muito, às vezes, fazer carga de dados externos. Então, sei lá, fazer uma carga de leads, de... uma informação que tu precisa colocar ali pra dentro do Marketing Cloud pra fazer as regras de comunicação. E aí só que no Marketing Cloud ele trabalha com a estrutura de FTP, né? Então eu tenho um FTP, daí eu consigo criar as pastas ali, os diretórios, e aí as automações que são trigadas, né, que são ativadas pelo upload do arquivo, eu consigo fazer isso. Então, tipo assim, até colocar um padrão de nome. Olha, os arquivos que estão nesse padrão de nome aqui vão ativar uma automação e aí vai fazer o processamento e daí segue, vida que segue. Então, mas é um pouquinho diferente. Legal. Sim. Legal isso aí. É uma função bem... É isso. É como a gente falou, Flow crescendo, né? E próximas atualizações. Aqui para variar um pouco, assim, e uma bem objetiva, assim, bem simples até, mas que eu acho que também na experiência, assim, é algo que tava fazendo falta, assim, que, né, lá tem o site Ideias, né, da Salesforce, que o pessoal vai jogando lá. Idea Exchange. Exatamente. Tu vê que era uma necessidade da galera, que é a questão do histórico de atualização dos registros, né, que a gente, para cada objeto, a gente poderia lançar até 20, né? Sim, 20 campos, né? 20 campos. E acaba que é limitado 20 campos, assim, né? Geralmente, um cadastro, enfim, tem mais do que 20 campos e ele... Tu tem que ficar tirando qual que é o menos prioridade. Tem que definir prioridade. E aí, eventualmente, uma situação acontece e aí tu quer recorrer ao histórico e o campo não tá lá, né?
E aí, às vezes até é complicado, né? Pensando assim, do ponto de vista do cliente, né? Por vezes é aquele assunto que é chato de tu tratar com o cliente. Porque o cliente vem e pergunta, ó, alguém mudou esse valor aqui. O que aconteceu? Não, e às vezes é um problema grave, né? Às vezes Tipo é um uma problema fraude. grave, sim. Entendeu? Sim, tipo, não é coisa bobinha assim. Um vamos log mudar. do que foi modificado. Seja um pouquinho mais didático pra mim nesse sentido aí. O que seria esses espaços desse objeto, dessas coisas? Objeto eu entendo, por exemplo, É que objeto lead, objeto... Sim. Eu entendo um pouco essa terminologia do objeto ali, entendeu? Uhum. O que me pareceu, por exemplo, assim, eu tô... A gente entrou numa conversa paralela. O Se Dallas vocês ficou... quiserem, eu posso o dar Dallas uma volta. sentiu excluído agora. Não, mas é que todo objeto do Salesforce tem uma funcionalidade que tu pode ativar, que é para ele ficar monitorando, registrando o histórico de alteração do campo. Uhum. Então, pensa assim, no Eu- lead, Tá. eu tenho o campo telefone, e-mail, status, etc. Eu quero que o sistema registre quando alguém alterar o campo, o valor telefone. do status, alterar o telefone, Uhum. alterar, entendeu? O e-mail, Aham. esse tipo de coisa. E o que era essa limitação a 20 antes? Dentro de um objeto, tu só pode definir 20 campos rastreáveis no histórico. Entendi. Tipo, e-mail, telefone. Aham. Entendi. E daí tu não conseguia monitorar todos os campos ali. Alguém alterava alguma outra coisa, descobria alguma fraudezinha, alguma coisa ali, ia lá e mudava e tu estava desprotegido naquele sentido ali antes. Isso, daí tu não tem. Sim. Tu não E tem isso log, alterou né, de pra governança. quanto agora? Agora são 60. Show. É bastante. É. 60 Sim, já, triplicou. Sim. já é bem interessante. Se o cara precisar. Óbvio, não dá pra generalizar, mas assim, se precisar mais do que 60, já talvez é bom revisar a modelagem, Aham. né? É verdade. Talvez esteja tendo muito campo aí que daqui a pouco poderia ser um objeto relacionado, alguma Aham. coisa assim. Óbvio que não dá pra generalizar sempre, né, 100% dos casos, mas dizer que é uma regra. Mas 60 atende boa parte dos Mas é uma casos. atualização relativamente simples, mas que impacta, né? Tem um impacto Impacta grande, diretamente o cliente daí, né? Isso, a gente já teve ali na SR a necessidade de desenvolver um tracking customizado para conseguir ampliar isso, né? Sim. Porque Isso é um precisava. custo, né? Isso é um É. custo que é ruim, é ruim de vender isso pro cliente. Uhum. Porque imagina, tu contrata o Salesforce, já tem toda a ferramenta, tem tudo embarcado, já tem histórico, beleza. Aí eu chego no limite de 20 campos e, cara, eu tenho muitos campos sensíveis ainda que eu preciso monitorar e não monitora, pode dar esse cenário, né? Teve uma fraude, pô, vamos ver o que aconteceu. Não tenho esse log, cara, isso é... Sim, Aí, tá pô, louco. Pô. e aí o custo, se o cliente, a empresa optar por vamos desenvolver um log customizado para Uhum. poder registrar tudo, aí daqui a pouco a gente já tá falando de ou criar algo customizado dentro do Salesforce, ou daqui a pouco ir para uma área de dados com data lake, coisas assim. E isso tudo tem custo, né? Tempo, custo, de oportunidade Sim. também ali, né? Então Não, total, e é é um necessário. transtorno. Eu vou te dizer, no mercado imobiliário, que é uma coisa bem mais simples, menos sensível, vamos botar assim. Eu já vi, uma vez teve uma imobiliária que trabalhava um antigo corretor que era da minha equipe, ele foi pra lá e ele descobriu uma coisa que estava acontecendo dentro da imobiliária. Porque ele era muito organizado, né? E ele tinha tudo planilhado, além do sistema, além do CRM lá que ele botava os imóveis dele, tudo ele tinha em planilha externa. E ele começou a perceber que começaram a sumir imóveis que ele tinha cadastrado. Uhum. E ele daí sumia, e aí ele começou a buscar todos os imóveis e aparecia uma semana depois o mesmo imóvel no nome de outro corretor. E aí ele começou, cara, mas aí foi 1, 2, 3, 4, e aí ele começou a perguntar para os outros colegas, e os outros colegas começaram a perceber que estava acontecendo a mesma coisa com eles. Uhum. E aí eles descobriram que tinha dado algum problema na hora do cadastro de uma pessoa dentro da imobiliária. Essa pessoa estava com mais poder do que poderia dentro do sistema. O que ele fazia? Ele deletava o teu imóvel, Uhum. esperava uma semana pra ninguém ver, e ele depois cadastrava o mesmo imóvel no nome dele. E aí ele começava, ele era o captador de vários imóveis ali. É uma fraudinha desse tamanho? Dentro da imobiliária era um problema grande. Era muito mais sobre caráter, né? Caráter, né? Mas se não tivesse o log, daí eles foram puxar todos os logs pra identificar qual usuário que tava deletando, né? Uhum. Se não tivesse esse log todo ali, não ia nunca conseguir descobrir quem é que tava fazendo uma fraude, né? Era uma fraude.
Mas O é log importante. salva, né? A gente Bah, brinca ali, né? muito. O log salva. Auditoria é importante, né? Muito, Por vezes, muito, é, muito. como consultor, assim, que a gente atua, né? Por vezes a gente tem que atuar ali meio como detetive mesmo, né? Tem situações sim. que acontecem que é isso, que a gente precisa Sim. descobrir, entender, compreender, né? Se é uma falha de sistema, se é uma falha humana, Sim. porque impacta no negócio. O próprio Meta Ads ali, né? Uhum. A gente lá na agência, cara, a situação do Flow ali, deu algum problema no Flow, aí entra em contato com esse RBA, olha só, não tá mais funcionando isso daqui e tal, daí tu vai ver, pá, mexeu no Flow, deu alguma coisa. Pra nós lá, algumas vezes aconteceu de tipo, não, que tá dando problema na campanha tal, ou essa campanha aqui não tá funcionando, ou não entrou tal coisa, alguma coisa assim, tipo, deu problema numa campanha. Aí o cliente entrou em contato com a gente, tipo, reclamando, vocês não botaram, não fizeram tal coisa, não fizeram o que eu pedi, o que a gente conversou essa semana e tal. Aí a gente entra lá dentro do Meta e o Meta tem os logs, porque a gente sabia que tinha feito. Não, mas a gente fez. Aí a gente começa a olhar os logs lá, daí tá o usuário do cliente entrando, mexendo em coisas nas campanhas e tudo mais, daí aparece lá, aqui, ó, deletou alguma coisa... Sim. Tipo, sem querer, alguma coisa assim. Da gente, cara, ó, aqui o print, ó, foi a tua conta que deletou ali, o que a gente já tinha feito já, entendeu? Então o log salva muito. É importantíssimo, na real, assim. Sim. Próxima atualização, Catana. E aí, correlacionada a essa questão de investigativa, vamos chamar assim, né? Que por vezes a gente precisa ter. Tem um recurso também que agora salva vidas também, que é a questão do User Access Summary, que é o resumo do usuário com relação aos acessos que ele tem. Legal. Então, O nível de acesso, permissões. isso, as permissões de objetos, isso é bom. qual as permission set que ele está relacionado. Então, antes, a forma que a gente tinha de ver era um pouquinho diferente. A gente precisava ir em vários lugares e ver se aquele usuário está conectado a essa... A gente tem várias formas de abrir também os acessos, né? Então, tinha que ir lá no OWD, ver tal maior. Tem sharing sets configurada, tem algum permission set, enfim. Tinha várias situações que a gente precisava ir olhando. Agora a gente tem a possibilidade de, quando a gente entra no cadastro do usuário, já tem um botãozinho lá de summary, e aí tu entra nisso e ele vai te listar todas essas permissões relacionadas para esse usuário. Legal. E aí também tu pode entrar no detalhe, ele tem acesso de leitura no objeto account. Beleza. Mas daí tem o menuzinho ali, aquele padrão, né, da flechinha lá na última coluna, que tu pode ver o detalhe, e aí tu vê por quem tá abrindo aquele acesso, né? É um permission set, é uma sharing set. Isso é legal. Isso também, auxilia muito, assim. Sim, Nessa investigação que a gente eventualmente precisa ter, como tu comentou, esse usuário tá tendo acesso a tal registro. Não faz sentido, ele não pode ter, né? Sim. Principalmente na área de vendas tem muito isso, né? Sim. O pessoal tem essa necessidade de ter a segregação, né, dos dados bem feita, bem executada. Então esse recurso também ajuda bastante a compreender, né? O que esse usuário tá vendo, isso que a priori não tinha possibilidade, né? Sim. Então é uma ferramenta também que vem para ajudar bastante, assim, né, nesse aspecto. Show. Bem bacana. O que mais que a gente tem de novidade para esse 2025 aí? Aqui tem uma que o pessoal de marketing, se não tá sabendo ainda, vai ficar de cabelo em pé com essa notícia. Essa é pra ti, é pra ti. Abemos Sandbox no Marketing Cloud, né? Isso é uma situação, assim, que é bem até curiosa do meu ponto de vista, assim, né? Porque Sandbox já é algo que tá muito comum nesses ambientes de teste, né? Que a gente tem em outras nuvens, né? Que mesmo depois de anos da aquisição do Marketing Cloud pela Salesforce, isso demorou bastante para chegar, né? Então, quem vinha de uma das nuvens core lá e ia trabalhar com Marketing Cloud, a primeira pergunta era, me manda o endereço da Sandbox aí que eu quero dar uma olhada, quero dar uma brincada. Não tem. Como assim não tem? Não tem. E é isso, com cuidado redobrado, né? Fazia lá as jornadas, né? Sem poder fazer com todo o cuidado, né? E se eu disparar? Se tu disparar, tu tá em produção. E se eu fizer uma coisa que eu não... Tá em produção. Então agora a gente tem essa possibilidade, né? Tem um asterisco ali, né? Enfim, que a Salesforce coloca que mesmo Sandbox consome as tuas... vou disparar uma mensagem de WhatsApp, vai
Vai consumir teus a créditos. tua franquia ali de crédito. Né? Uhum. Mas, enfim, né? Isso Uhum. se torna, vamos dizer assim, entre aspas, um pequeno problema, Uhum. né? Assim, tipo, porque isso é controlado. Mas também fica como atenção, né? Que mesmo sendo uma sandbox, vai consumir os teus créditos. Então, Uhum. também tem que usar com moderação em alguns aspectos, né? Sim. Mas, tecnicamente, é fantástico, assim, né? É uma coisa que vai ajudar E bastante. como é que é a aplicação prática dessa sandbox aí? Como é que tu usaria ela? Pois então, eu até ia explicar porque hoje, no formato tradicional sem a sandbox, com o Marketing Cloud, a gente tendo uma única org que é a produtiva ali de produção, toda nova jornada, disparo de e-mail, automações, etc., a gente tinha que fazer com todo cuidado, com uma base com dados fictícios ou Uhum. dados internos, né, para não colocar dados de clientes, né, para caso, por exemplo, eu tenho que fazer uma jornada de NPS, que vai mandar um formulário, um link para uma landing page, manda um e-mail com acesso, um link para uma landing page, para ele cadastrar lá, responder o formulário de NPS. Só que o que acontece? Ele é integrado com o CRM, então eu não vou subir os dados ali na mão. Essa jornada, em tese, ela vai buscar do CRM os meus clientes, meus Uhum. contatos, para daí a partir desses contatos eu disparar para cada um deles, né, pro e-mail de cada um deles, tudo Sim. mais, tudo bem amarradinho. E aí, na prática, a gente tinha que fazer o quê? Tinha que criar algumas tabelas, umas 10 ali que se chama dentro do Marketing Cloud, de teste, onde a gente botava os nossos dados internos mesmo. E aí, ao invés, né? Ou seja, o fluxo integrado 100%, o teste valendo, se fosse 100%, era só... Não vamos ver. Era no vamos ver. Mas daí o que a gente pegava? Esses pontos de maior risco, onde ele busca dados reais, a gente tirava essa conexão. Então, não vou buscar os contatos do Salesforce, vou buscar os contatos que estão nessa DE, que daí tem o nome do Catani, do Dala, do Ariel e etc. Uhum. E aí todo o resto a gente testava, validava se estava o fluxo todo certinho, beleza, tá oficial, tá certo agora, cria uma nova versão da jornada, botando a conexão, buscando do CRM. Uhum. Então tu percebe que o teste que eu fiz anteriormente, ele não é 100% fidedigno ao real, ao Uhum. fluxo real. Mas é o mais próximo que a gente chegava. Agora, com uma sandbox, isso resolveria, entendeu? Uhum. Mas, em tese, daí o que daria pra fazer? Eu poderia ter toda a jornada configurada bonitinha na sandbox, e aí ela buscando já os dados do Salesforce. Só que daí os dados da sandbox são dados fictícios, Sim, né? sim, Entendeu? entendi. Mas aí eu testaria o fluxo de ponta a ponta. Claro, 100%. entendi. Entende? E aí a única coisa que vai mudar é quando eu mandar pra produção, eu tô mandando o mesmo artefato. Eu não mexi Sim, mais tudo depois igual. do teste. Só que ele vai buscar numa base de dados diferente. Real daí. Entendi. Numa base de dados real. Show de bola, show de bola. O que mais, Catarina, que a gente tem aí de atualização? Ou então, assim, alguma atualização que tu pense assim, cara, essa atualização aqui, é lógico, como a gente conversou antes também, né, todas as atualizações dentro do Salesforce, tirando essas, eu acho, mais voltadas pra parte técnica, que tu já consegue começar a usar a partir dessa semana, no próximo projeto, tu já consegue ir implantando ali, utilizando esse tipo de ferramenta ali, mas para as empresas, corporativamente falando mesmo, para as empresas, querendo ou não, as atualizações, saiu essa atualização esse ano, mas eu vou começar a testar, eu vou começar a implantar, eu vou começar a pensar em implantar essa atualização na minha empresa aqui, que nem o Agent Force, que a gente conversou ali antes. Mas qual dessas atualizações que saiu esse ano que tu acha que, cara, essa atualização aqui me parece, pelo menos, que vai trazer uma vantagem muito competitiva para as empresas que implantarem ela? Acho que do ponto de vista de negócio, o que acaba que tá, né, mais assim, de desejo até é essa questão da IA, né? A IA tá aí, e a gente falou de Agent Force, mas a IA também tá trazendo outros benefícios, né? Não necessariamente para ser criar um agente ali, né? Algo que vai ter essa conversação, vai gerar ação. Tipo, a gente pode usar a IA também com outros recursos dentro da própria Salesforce, né? Então, que a gente já trouxe em outros episódios, também já falamos, né? Que a gente pode usar os prompts também, né? Prompts que vão bater no LLM lá, vão trazer resultados e vão te ajudar ali a compor alguma questão que tu precisa resolver, né? Então, do ponto de vista de negócio, eu acho que a IA, sim, pode ajudar bastante, né? Sim. Em muitos aspectos que a gente até desconhece, né? Porque eu acho que esse é a grande sacada da IA, né? Ela consegue resolver coisas que, por vezes, ela
ela tá mais abstrata, e aí se a gente às vezes olha para uma solução mais específica ali, técnica, ela não tá te entendendo, mas com a IA ali tu consegue, né? Se tu consegue explicar, né? A gente sempre usa esse parâmetro. Se tu consegue explicar, então a gente consegue que a IA te ajude com isso, né? Tu consegue explicar. E acho que também acaba que é o próprio desafio das empresas, né? É isso. Será que tu sabe explicar o teu processo? Parece tão básico, né? Mas Sim. é um desafio. Claro, é um com desafio, certeza. né? Do pessoal conseguir compreender, né? O que é o processo. Às vezes tá acontecendo e Sim, nem as sabe variáveis. muito bem como tá acontecendo, né? Sabe Então, que eu pra vejo às vezes... automatizar, tu vai ter que conhecer isso, né? E o processo, às vezes, também tem um desafio ali no sentido de, tipo, ele acontece, mas, é essa etapa, mas daí tu olha ali de novo, mas essa etapa acho que vem antes dessa daqui, e aí tu vai... Qual é a etapa que realmente vem antes uma da outra, né? Qual que acontece junto, o que é que... Mas realmente é um desafio, assim. E vocês acham... O quanto vocês acham que a IA, ela amadureceu esse ano? Que conseguiu amadurecer a IA no sentido de, digamos, de um agente de atendimento, que eu acho que é o disparado lá na frente, o que mais talvez as empresas tenham buscado, quiseram esse ano, botar esse agente de atendimento, botar lá na frente uma IA atendendo a entrada dos leads, entrada de talvez de atendimento, de atendimento ao cliente, esse tipo de coisa. O quanto que vocês percebem que a IA amadureceu no sentido de redução de erros, de a real substituição um pouco do humano, né? Dentro desse fluxo. Eu entendo que evoluiu bastante, assim, né? Puxando a brasa pro assado, assim, né? Que é o Salesforce, principalmente, né? Acho que dentro da Salesforce vem avançando muito, assim. Eles vêm evoluindo bastante, assim, né? Nesse aspecto, assim. Eles começam a entregar uma ferramenta bastante pronta, assim, né? Que a gente não precisa... Não sei se não precisa o termo certo, mas, assim... A gente já consegue ter resultados breves, assim, com o padrão, né? O que a Salesforce está entregando. Assim, o que é o comum? Assim como eu acho que funciona também para uma implementação, sei lá, de 3 anos atrás ali, que a gente ia para um cliente, o cliente queria implementar, eu quero implementar funil de leads. E não sabia, não tinha compreensão do básico, nada. Mas o Salesforce já tinha o lead gerando uma conta e uma oportunidade, conectando com os contatos, e conectando as atividades daquele cliente. Isso é um modo que é bem simples, de certa forma, que o Salesforce está entregando, e que para muitas empresas isso... Sim, ainda não era claro. Exatamente, não era claro. E, de certa forma, eu chamo assim... Acaba que chega como uma pequena revolução, por incrível que pareça, assim, né? Tipo, e gera um valor bem amplo, assim, né? Claro, para diversas empresas, não. Tipo, sim, vários já tinham essa maturidade. E aí precisa customizar além do que o Salesforce entrega. Então, eu acho que a gente tá nesse ponto, assim, também dos agentes, assim. Onde a Salesforce já entrega algo que é bem aderente ao mercado, assim. Uma solução que atende vou chamar de básico, não sei se é esse o termo certo, mas vou chamar assim, e que, claro que a gente vai precisar customizar, mas ele já consegue sair mostrando valor, já consegue sair acontecendo. Né? Isso aí. Porque eu pergunto, a gente conversa muito várias vezes sobre o agente de atendimento lá, que é o bot e tal, que a gente tá desenvolvendo, e sempre a dúvida dos desenvolvedores, né, do Ariel e do próprio Diógenes lá, cara, mas não vai substituir o humano, né? Aquela coisa de, não, mas é que a IA não substitui. Eu disse, cara, confia, vai dar certo, vai dar tranquilo. E eu disse pra eles, uma das últimas reuniões que a gente teve, eu falei, cara, olha só, a IA tá em alta, pra todo mundo tá em alta. Até o meu avô queria, eu acho, tá conversando com uma IA, entendeu? E eu disse pra ele, vamos usar esse hype pra gente trazer essa roupagem de IA pra gente rodar o MVP. Porque o que eu disse? Se... eu vejo, não sei se vocês têm um pouco dessa... Parece que a gente tá querendo humanizar a IA, né? A gente vem trazendo essa coisa... a IA tem que parecer que é um humano que tá falando ali e tal. Eu disse pra ele assim, eu não quero que a minha IA seja um humano. Sim. Eu quero que ela seja presente. Eu sou a IA da imobiliária tal. E a partir desse momento eu abro 2 janelas, eu acho, na cabeça ali da pessoa. Qual a janela? Cara, vou usar essa IA.
Vou testar, vou pedir pra ela buscar imóvel pra mim, vou pedir pra ela fazer isso, vou usar essa IA, que é um... Certa curiosidade, né? Exatamente. E o segundo ponto é que se a IA erra, é uma IA. Uhum. Não é um humano, entendeu? Que tá ali fingindo ser Sim. um humano. Eu espero, então a gente ganha duas vantagens. Uma, o pessoal vai querer usar mais, e isso é uma vantagem pra mim, porque se a IA acertar e botar um imóvel certo na cara da pessoa, eu ganhei. Uhum. Ela vai usar, porque ela quer... Hoje em dia a gente quer mais conversar, acho, com o autoatendimento, não quero ir pra fila do banco, não quero falar tanto, assim, com o ser humano em função de inúmeras... A gente tem mais situações ruins do que boas, eu acho, em atendimento com humanos. Mas o segundo ponto é, vai usar, e o segundo ponto é, se der ruim, ela sabe que é uma IA. Uhum. Ainda tipo, não, tá tudo certo, é que não tá funcionando muito bem. Entendeu? Então eu disse pra ele, vamos apostar nesse caminho. Por isso que eu queria saber, essa visão também de vocês, dessa... as empresas, como é que tá essa humanização da IA, sabe? Uhum. Ela amadureceu essa humanização, tá funcionando como... A linguagem ali parece ser um humano, não parece. As empresas estão querendo humanizar demais ou não. Vou botar como IA da minha empresa na hora do atendimento ali. Vocês têm essa... Eu sei que não é uma prática. Não vai ser uma situação prática de vocês. Mas talvez aquela coisa que... eu estou percebendo isso, esse movimento. É que normalmente os casos de aplicação ali da IA, elas não são para o cliente final, salvo exceções. Tem alguns casos de uso que são, mas muito para potencializar o usuário, o cliente interno, né? Então o vendedor, o atendente. Exato. Os casos de uso, a maioria deles são assim. Quando é para o usuário final, normalmente é o quê? É no Marketing Cloud, quando a gente faz um disparo, daqui a pouco uma copy, né? Um e-mail, etc., que a gente manda para eles, algum anúncio que a gente vai fazer, coisas nesse sentido. Ou então para atendimento, daqui a pouco os bots de autoatendimento com IA, etc. Que daí até um ponto, um parênteses, fazendo um parênteses aí, eu tenho visto muita empresa bem moderna, fintech, banco, que o chatbot ainda... não tá é um rolando. chatbot, sabe? Uhum. Ele não vai muito além disso, sabe? Então, o ponto que... Até me perdi aqui porque eu lembrei do assunto que eu não posso esquecer que eu quero falar. Tá. Mas assim, só resumindo, os casos normalmente eles são aplicados para usuários internos. Então não tem muito essa necessidade, né, de pensar... O usuário interno, ele sabe que é um sistema, né? Eu tô interagindo com um sistema. Então ainda não é um amigo imaginário dele. Exato. Eu acho que até a própria abordagem da Salesforce, né, mudou um pouco. O ano passado, né, em 24, então assim, já tava, né, bastante investimento na Agentforce, tava com uma abordagem mais assim, tipo de substituição, né? Substituição, assim, né? Substituir. E talvez isso tenha sido uma abordagem meio agressiva, de certa forma, né? Precoce também um pouco. Pra quem tá recebendo também. Esse ano já, né? Tipo, lá no Dreamforce já foi muito mais, assim, brando, né? Não, é a IA em conjunto com os humanos, assim, né? É o trabalho em conjunto, né? É tu liberar o teu funcionário do braçal, do operacional ali para ser mais estratégico, para poder estar olhando os resultados que a IA tá gerando ali, os atendimentos e pensar, eles atenderam tal dessa forma. Eu acho que a gente tem que corrigir, porque é isso também, né? A IA, tu tem que estar monitorando. Isso também foi uma evolução bem bacana também deste ano, que é a questão do monitoramento dos agentes, né? Ele também tá bem avançado, assim, tu tem a IA consegue fazer o seu aprendizado ali, né? Consegue fazer gerar casos para ser treinada, né? E os treinamentos vão gerando log, e a partir dos logs tu consegue avaliar, né? Então tem o centro de comando ali dos teus agentes. E isso também bem bacana. E é isso, daqui a pouco. E quem é que vai olhar para esse centro de comando? É os humanos, né? Claro, então, assim, claro. A gente começa a ter uma forma de trabalho também um pouco diferente, é isso. Tipo, daqui a pouco, realmente, quem tá ali no braçal no dia a dia vai não estar ali. Vai estar vai estar supervisionando a IA, talvez, né? Então, isso. Sim. Então, a própria abordagem já tá muito mais, assim, vamos andar juntos, né? Sim. Então, daqui a pouco é isso. Daqui a pouco tá todo mundo... Muito mais sobre, eu acho que, economia de energia, né? Economia de energia do humano em função
e a IA fazendo um trabalho um pouquinho mais pesado ali. Bora lá. Ariel, pra gente encerrar aqui, tu disse que tinha algo que não podia esquecer de ir também. Vai gerando aquela expectativa, né? O que é essa bomba que tu vai largar? O que eu ia falar, assim, que eu acho que o ponto de maior maturidade em relação à IA, ao meu ver, eu só quero trazer uma provocação, não é nem na IA propriamente dita, e sim na maturidade das empresas. Como que as empresas vão lidar com a IA? Legal. Porque o que eu tô vendo de movimento é de que essa aceleração, esse hype pra adoção da IA, até esse FOMO, né, que chama, que é esse medo de ficar fora do hype Sim. e de perder, né, ficar pra trás, etc. Na adoção de IA, ele tá dando muita clareza pra muitas empresas de que, cara, eu não consigo colocar a carroça na frente dos bois. Então, eu tenho muito dever de casa que eu tava deixando pra trás, que a gente fala até muito do episódio que a gente gravou hoje de transformação digital. Entende? Isso tá extremamente conectado. Muito. Tipo, cara, tem muita empresa que ainda tem silos de dados. Tem um departamento que tem os... A gente já falou em alguns episódios que teve prospect ali que a gente tava negociando que tinha mais de uma org. Um departamento comprou o Salesforce e o outro comprou outro Salesforce. E não se conversa. Então, tem muitos silos de dados, eu tenho muito ponto cego, eu tenho atrito, eu tenho duplicidade de dados, eu tenho um monte de coisa que a minha base ainda tá, vamos dizer, não tá sólida. E aí, como é que eu vou plugar algo que vai exponencializar isso tudo? Ele vai propagar sujeiras também, né? Claro, sim. Então, ao meu ver, esse eu acho que é o maior ponto de aprendizado para as empresas, assim, de como que eu planejo, eu coloco na minha estratégia de negócio, de TI, essa preparação para que eu consiga ter as minhas áreas conectadas, eu consiga ter a visão 360 do meu cliente, para que daí eu consiga, de fato, desbloquear o potencial da IA. Sim. Né? O Dentro do mínimo, Salesforce. a base precisa estar sólida, né? Exato. O mínimo precisa ser feito ali. Sim. O básico bem feito funciona muito, né? Muito. Agora, em compensação, se o teu básico bem feito ainda não tá pronto pra receber um anabolizante, tu vai virar um gordo e não um forte, né? Só engorda o teu problema, né? Vai engordar o teu problema ao invés de ficar realmente potente, né? Uhum. E isso é algo que tem angustiado muitas pessoas, assim, né? Tipo, vou ficar pra trás. Sim. Mas tem muita gente também vendendo isso, né? Mas se a gente para e olha, né? E aí fazendo uma retrospectiva, vamos dizer assim, né? Que é também o mote do episódio, assim, de certa forma, né? Se a gente olha a questão de adoção, ela não acontece de um dia pro outro, assim. Claro que cada vez mais tu precisa estar mais à frente, né? Se tu estiver à frente, vai fazer sentido. Mas é isso, a gente, falando ainda de Salesforce, tipo, quanto tempo faz que o Lightning surgiu, né? Uhum. Que tipo, era uma interface revolucionária, vamos dizer assim, do Salesforce. Muito mais moderna, assim, isso, sei lá, não vou lembrar quantos anos atrás. Quando eu tava começando a estudar Salesforce lá no início que eu te falei, tava nessa fase. De A hora transição. pra Lightning. Transição, exatamente. E tem empresas que ainda hoje usam o Classic, que é muito... É mais antigo que o Aura. Ele é ruim, assim, de uso, sabe? Não tem, não se compara, assim, a interface, né? O Classic é a versão, é a UI, ali a interface visual do Salesforce da época lá de 2003, quando foi lançado. E se a Cara, gente... pensa, na Windows tecnologia, 98 o negócio. é um Windows 98. O layout dele é padrão Windows 98, assim. Aham. E aí o Lightning agora, ele é um Windows 10. Sim. Né? Mas, eu vou te dizer, não faz tanto tempo assim, não faz tantos anos, tá? Eu fui numa loja no shopping, que não é uma loja pequena, é uma loja bem grande, assim. E o sistema que os vendedores usavam era tipo DOS. Era uma tela preta, com aquelas letrinhas cinza, e aí ele ficava ali no tab, eu acho que não funcionava nem mouse, eu acho, no negócio. Tab, daí botava, e eu me lembro que eu aprendi ali que eu fui pedindo desconto pro cara, né? E aí ele ia tentando vários valores. E aí eu percebi que quando ele dizia que não, tinha um B, um Bzinho, tipo, tinha uma frase escrita lá em cima, o B ficava minúsculo. Aí se ficava minúsculo, ele dizia, não deu. Daí, maiúsculo, aqui deu. Daí ele ia tentando mais um pouco mais pra baixo, mais pra cima. Ou seja, o Bzinho que dizia pra ele que tá maiúsculo, aprovou. Tá minúsculo, não aprovou.
E aí ele foi Que tentando loucura. até o É uma mínimo ali criatividade, dentro. Nossa. Cara, é maluco assim, maluco. E não, cara, não faz... Não era o Windows XP na época, já tinha passado pro 10. já. Olha quanto tempo desperdiçado. Imagina, tipo, era um vendedor. Era um vendedor. Era um Imagina, vendedor. multiplica isso por 10, 20, 30 vendedores por 5 anos. Uhum. Olha quanto de dinheiro na mesa, cara. Sim, só no teste ele tentando, e tentando, É, e tentando, e porque tentando. Hoje em dia E o pega quê? o vendedor. Um algoritmo ali que calcula as políticas de desconto e já dá o desconto. Uhum. Ó, aqui tá aqui o limite, pronto, final. Sim. Em questão de segundos é pra estar pronto ali, o cara tá gastando meia hora. Sim. Não, cara, bem Mas nesse... é isso, nessa tipo, pegada. Então, a base tem que tá estruturada, né? É isso. E, às vezes tem que dar o passo atrás, porque é isso. Tu tá tão distante por vezes, Uhum. e aí tu não vai conseguir dar o passo, né? Necessário pra já chegar na IA, né? Tu vai ter que estruturar os teus dados, minimamente, né? Dados. Sim. Tem que estar ali, tem que estar funcionando, É. tem que estar ordenado, senão não vai surtir o resultado que estão vendendo, de certa forma, né? Fechou, Da então. IA. Cara, se tu chegou até aqui, a gente tem um presente pra te trazer aqui. O que é esse presente? O presente é, caso tu esteja usando o Salesforce, tu daqui a pouco viu algum tipo de atualização aqui, ou então também, Rafa, tô aí, botei o Salesforce, não tá legal. Eu tô sentindo que eu não tô recebendo da ferramenta tudo que vocês trazem aqui no podcast. A SR, ela tem um processo que se chama Assessment. O que é esse processo? É um processo onde a gente vai fazer uma imersão dentro da tua empresa, vai entender todos os processos do teu negócio, vai entender onde que estão acontecendo as barreiras dentro do Salesforce, que a gente pode remover elas ali, desbloquear todo o potencial da ferramenta para aumentar verdadeiramente teus ganhos com ela. Como que funciona esse processo? Esse processo a SR vai fazer ali essa imersão, vai trazer um plano para ti e o preço dele, normalmente, fica em torno de 10, 20, 30 mil, 50 mil, dependendo da complexidade do projeto que a gente vai atuar. Mas para quem tá aqui ouvindo o podcast, a gente sempre libera 2 vagas de assessment de presente para quem tá aqui escutando o podcast. Como que funciona? Tem um QR Code rodando aqui na tela para quem tá vendo no YouTube, ou então tem um link aqui na descrição onde tu vai clicar, vai solicitar o contato da SR, tem um espaço de código ali para tu preencher. Tu preenchendo esse código, os primeiros 2 códigos que chegarem aqui para nós ganharam esse processo de assessment. E o código qual vai ser, Ariel? Ou Catani? Tu quer largar no colo do convidado? Não é largar no colo, é pedir para contribuir. Muda tudo, né? Recap 25. Fechou. O código então é RECAP25. Entrou ali para solicitar o contato da SR, escreveu RECAP25. As primeiras 2 respostas, primeiras 2 solicitações que chegarem para nós, ganham esse processo de assessment e a gente vai ter o maior prazer em desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa e te mostrar o quanto esse CRM faz jus à posição de top 1 do mundo. Fechado? Catani, como que faz para te seguir nas redes sociais, ver aí como é as tuas postagens sobre o Salesforce? LinkedIn, então, pra me achar, david.catani. Fechou. Ariel, para seguir a SR Consulting e seguir o Ariel Dornelles. @srconsulting.io no Instagram, as redes da SR. No LinkedIn, SR Consulting referência Salesforce. Nosso site, srconsulting.io. Se quiser me seguir lá, Ariel Dornelles no LinkedIn. E se quiser, meus Instagram é pessoal, né? Não tô gerando muito conteúdo ainda. @Ariel Dornelles. Fechou, então. Antes de tu sair daqui, já lembra de deixar o teu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse episódio com alguém que tu lembrou aí durante o episódio. Pô, lembrei dessa pessoa enquanto eles falavam sobre isso. Compartilha esse episódio com ela para nos ajudar a crescer e também ajudar essa pessoa a consumir um conteúdo que seja relevante para ela. Lembrando, SR Consult é a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce para desbloquear todo o potencial dessa ferramenta aí no teu dia a dia dentro da tua empresa. Quer desbloquear esse potencial? Fala com a gente que a gente resolve. Fechou? Um abração e até o próximo episódio. Valeu!